Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui do canal. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo aí para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos dos aposentados, dos pensionistas, do BPC Loas. E hoje vamos falar do 14º salário. Muita gente falou, Ana, você não fala mais do 14º? Gente, eu falo, porém agora, o que está acontecendo? Eu vou explicar nesse vídeo o que está acontecendo em relação ao 14º, em relação ao 13º, quem tem interesse e quem acredita que o aposentado é merecedor de ter um abono extra esse ano, fica com a gente até o final, porque eu vou falar dos valores, das datas, dos pagamentos liberados, das possibilidades. E também vou trazer outras notícias junto aqui que tem a ver com aposentado e pensionista. Aliás, aqui estamos trabalhando um boletim informativo, né? Esse boletim, o assunto principal vai ser o 14º, mas além do 14º, nós temos outras informações para compartilhar com vocês e eu vou compartilhar aqui hoje, tudo bem? Antes eu queria só convidar aqueles que ainda não são inscritos a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha bastante. O Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet. Todos os dias você tem aqui a nossa equipe à sua disposição para te ajudar, para te auxiliar na intermediação bancária, tudo bem? Bom, bora lá então trazer as informações? Também reforço, quem precisar aí do empréstimo, chama, tá? Nossa equipe tá atendendo normalmente de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e a nossa equipe faz toda a intermediação bancária gratuita para poder intermediar a sua proposta junto ao banco. Então precisou, é só chamar que a nossa equipe vai te assessorar. Bom, gente, bora lá trazer as notícias, as informações. Eu começo aqui com a primeira notícia, olha só. Como verificar se seu CPF está irregular? É isso mesmo. Eu vou trazer aqui para vocês essa informação importante. Como consultar se seu CPF está irregular? Porque muita gente, na hora de contratar um empréstimo consignado, gera uma pendência dizendo que tem que regularizar na Receita Federal o CPF. Gente, a pessoa se desespera. Não precisa se desesperar. É muito simples o processo. É só você entrar no site da Receita Federal. Lá tem regularização do CPF. Você clica lá. Vai colocar e preencher os dados, enviar o documento necessário e pronto, aguardar. É uma análise rápida, você consegue fazer online. Se não conseguir online, tem a opção de agendar. Você agenda na Receita Federal, regulariza. Então é muito tranquilo, não precisam se desesperar em relação a isso. Mas é importante, antes de saber, né, se seu CPF está irregular, para você não ser pego de surpresa na hora que você precisa de um crédito, por exemplo, você tem uma forma de consultar. Você joga aí no CPF, consulta a situação cadastral CPF, vai aparecer o site da Receita Federal, onde vai pedir o número do CPF e a data de nascimento e o caractere para você colocar lá se o caractere, né, para provar que você não é robô. Fazendo isso, ele já vai aparecer a situação, ele vai gerar a certificação do CPF e se o CPF, qual é a situação dele? Tá cancelado, tá bloqueado, tá irregular, tá pendente, tá regular? Então você vai ter a informação antes mesmo de você contratar aí algum empréstimo, né? Então é importante vocês fazerem a consulta, é gratuita, é pelo site da Receita, para você ver se seu CPF tá tudo ok, principalmente pessoas que têm representante legal, porque como é o representante legal que cuida de tudo, às vezes ele não olha o beneficiário, se o CPF tá regular ou não, se tá com alguma pendência, né? Então é bom vocês consultarem, tudo bem? Gente, pente fino do auxílio doença, segunda notícia aqui rapidinho. Pente fino do INSS chocou o Brasil, porque ele cortou 52%, ou seja, mais da metade dos auxílios que foram revisados, e isso pode se expandir. Então o jornal Contábeis trouxe essa matéria falando que a revisão dos benefícios resultou em economia bilionária ao INSS e pode ser estendida a outros auxílios pagos pela Previdência. Esse pente fino do ano passado foi o que resultou no corte de 52% dos auxílios doenças revisados, gerando uma economia de 2,4 bilhões de reais para os cofres públicos. E a medida faz parte de um esforço do governo para revisar benefícios que em muitos casos não passavam por perícias há anos. Segundo o secretário do Regime Geral de Previdência Social, Adroaldo da Cunha Portal, a principal justificativa para os cortes foi que as pessoas não estavam mais incapazes para o trabalho. O ex-presidente do INSS, Leonardo Rolim, destacou que desde 2019 há um acúmulo de auxílio-doença de longa duração sem reavaliação médica, né? Até mesmo por causa da Covid-19, enfim, gerou muitos problemas e o INSS ficou sobrecarregado. Então, agora que passou o Covid, passou a pandemia, né? Diante dos resultados, o Ministério da Previdência afirmou que o pente fino será uma medida contínua
para garantir que os benefícios sejam pagos apenas a quem realmente tem direito. Além disso, especialistas sugerem que a revisão seja ampliada para outros benefícios, como reabilitação profissional, auxílio acidente, benefício de prestação continuada, que é o BPC, para pessoa com deficiência, e aposentadoria por invalidez. Se a ampliação for implementada, a economia da Previdência pode chegar a 15 bilhões de reais. Vale lembrar que o pente fino do INSS tem como foco evitar fraudes e pagamentos indevidos, garantindo que os recursos da Previdência sejam direcionados corretamente. A iniciativa também busca equilibrar as contas do INSS, que enfrenta desafios financeiros devido aí à quantidade de benefícios que vem sendo pagos, né? E o aumento das despesas com benefício previdenciário vem causando um estresse muito grande. Diante desse cenário, a recomendação para segurados que recebem auxílio por incapacidade é manter laudo médico atualizado e acompanhar possíveis convocações para perícia através do INSS. Lá vai aparecer na notificação se você foi convocado ou não, para evitar surpresas como um corte inesperado no benefício, tudo bem? Terceira notícia, gente, as inaceitáveis perdas do BPC, né? Benefício a idosos e carentes acumula irregularidades e isso amplia a fatia no orçamento. Então o BPC é um dos que está passando por um pente fino grande e a Previdência está de olho em vocês. Então vamos ficar de olho aí na regularização dos documentos e de cadastro. Gente, agora vamos falar dos pagamentos liberados do mês, porque a folha já virou. Os pagamentos do mês de março começam agora dia 25 de março, vai até o dia 7 de abril, de acordo com o final do ONIS. E o extrato de pagamento está lá no meu INSS, aplicativo ou site, disponível para quem quiser, tudo bem? Agora vamos falar do 14º salário. Muita gente está perguntando. Eu falei que esse seria o assunto principal do vídeo, então eu vou agora falar do 14º salário INSS, valor de R$ 3.036, porque o projeto de lei que trata o 14º salário, ele coloca um teto para pagar o 14º, para não aumentar mais ainda essa despesa e o governo não ficar chorando. Então, colocou um limite de até 2 salários mínimos de ser pago como 14º. Como o salário mínimo é R$ 1.518, 2 salários mínimos dá R$ 3.036. O objetivo do projeto de lei é pagar em parcela única o 14º, tá? Então os valores seria o valor do salário do mês, limitado a 2 salários mínimos, que daria esse ano R$ 3.036. Isso significa que quem ganha acima de 2 salários mínimos, né? Ganho 5 mil por mês da Previdência. Você não vai ganhar 5 mil de 14º se ele for aprovado do jeito que está o texto atual. Você ganharia de 14º o valor de R$ 3.036, né? As datas para receber, ele seria pago no mês de dezembro, então seria provavelmente do mês de novembro para dezembro, porque em dezembro, no Natal, todo mundo teria o 14º na conta. Então é bem provável que ele acompanharia o calendário de novembro, que é do dia 24 de novembro até o dia 5 de dezembro, de acordo com o final do NIS. Então quem é NIS final 1, receberia dia 24 de novembro, NIS final 2, 25 de novembro, NIS final 3, 26 de novembro, NIS final 4, 27 de novembro, NIS final 5, 28 de novembro, NIS final 6, 1º de dezembro, NIS final 7, 2 de dezembro, NIS final 8, 3 de dezembro, NIS final 9, 4 de dezembro, NIS final 0, 5 de dezembro, concluindo o calendário do pagamento do 14º salário 2025, limitado a R$ 3.036, que é 2 salários mínimos. E quem receberia o 14º salário? Pelo projeto de lei do Pompeu de Matos, tem direito ao 14º salário aposentados, pensionistas, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, salário maternidade. Quem não teria direito seria o BPC-LOAS, que é um assunto que eles estão discutindo desde sempre, quando o projeto foi lançado, de no momento da votação do projeto poder ter a possibilidade de incluir o 14º para o BPC. Só como o BPC não tem 13º, seria estranho pagar 14º. Por isso, até penso em mudar o nome do abono, né? Em vez de ser 14º, apenas um abono extra, um auxílio emergencial, para poder ajudar vocês. O 14º, diferente do 13º, não seria pago todos os anos, seria apenas um ano, seria apenas esse ano, né? E o que acontece com o 14º salário? O projeto de lei está na Câmara dos Deputados, aguardando o posicionamento do presidente da Câmara.
Como mudou o presidente, que antes era o Arthur Lira, né? Agora a gente tem um novo presidente da Câmara, agora a gente depende que esse novo presidente tenha um olhar diferenciado em relação ao aposentado. O Arthur Lira, a gente viu que ele não tinha nenhuma consideração com o aposentado, porque em nenhum momento ele ajudou, pelo contrário, ele só prejudicou os aposentados em relação a esse projeto que ficou parado, né, aguardando distribuição na mesa. Mas com esse novo presidente da Câmara, tudo pode mudar. A gente não sabe ainda quem é ele, né? Como que ele vai se posicionar em relação às lutas dos aposentados. Por isso, ele mesmo falou que as pautas do governo não são todas que agradam ele, né? Então, isso pode ajudar o 14º a se movimentar. O foco hoje, gente, está sendo o 13º salário antecipado, porque se paga o 13º antecipado, a gente tem mais força para exigir um 14º no final do ano. O que a gente está pedindo nesse momento, está sendo os trabalhos, lutando pelo 13º, que o Pompeu de Matos disse que a Previdência confirmou que vai sim antecipar, mas o governo deve oficializar nos próximos dias. E aí sim começa um movimento grande pelo 14º salário. Agora, o que você pode fazer pelo 14º? Assinar o abaixo-assinado. A gente criou um abaixo-assinado aqui no canal para que você possa nos ajudar a chegar a 1 milhão de assinatura para a gente cobrar o governo, para o governo pagar o 14º esse ano. Mas aí precisa ter 1 milhão de assinatura pelo menos, precisa ter força popular. A gente viu que quando cria força popular, o governo se move, né? E um outro ponto, dinheiro para pagar tem. Saiu aqui na CNN Brasil. Com aprovação em queda, o governo Lula prevê 31,2 bilhões de reais em medidas populares. Então, um levantamento feito pelo Drive do Poder 360 e confirmado e atualizado pela CNN, considerou programas sociais previstos pelo governo federal até 2026, custando mais de 31 bilhões nos cofres públicos. Então, o governo está fazendo um monte de liberação de políticas públicas. Ele liberou farmácia popular para todo mundo, de graça. Ele aumentou agora a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, para beneficiar quem é classe média. Ele colocou o pé de meia, ampliou para alunos de licenciatura, que vão ganhar muito dinheiro com o pé de meia, né? Fez o pé de meia para estudantes, vai ampliar agora o Vale Gás para quem é do Bolsa Família. Então ele está beneficiando o público que ele quer beneficiar. Então vocês acham que o governo tem dinheiro, gente? É lógico que tem. Olha o tanto de política pública que já lançou e olha ainda os que vai ser lançado. Ele vai ampliar a Voa Brasil, vai ser uma série de mudanças aí. Até o final do ano tem chão ainda, né? Porque ano que vem é eleição. Então, o 14º é possível, mas tem que fazer força, movimento grande para conseguir fazer o Congresso se mover em relação a esse assunto. Então, esse é o status do 14º, é assim que está seguindo. E eu quero saber a sua opinião, se você ainda tem esperança de ser pago, se você está lutando e se você assinou o abaixo-assinado. Comenta aí para mim, um beijo, até logo.